Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando aqui o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos aqui, Senhor, louvando a sua grandeza. Tudo que sou e tudo que tenho, meu Senhor, eu louvo por sua bondade, onde eu reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um e que o amor do Pai venha resplandecer no nosso coração. Hoje nós vamos ver no Catecismo da Igreja Católica, quando você vê a palavrinha SIC, né, Catecismo da Igreja Católica, dando continuidade ao índice analítico, nós estamos falando sobre a adesão da fé em Deus. E diante da adesão da fé em Deus, hoje vai nos dizer assim: o coração decidido à conversão aprende a orar na fé, audácia filial. Então o Senhor nos convida a ser filhos de Deus, e nessa audácia nós atuamos diante do crer, da fé, a confiança no Deus que é Pai. E nós chamamos Deus de Pai. O Senhor nos ensina a rezar, certo? Então vamos pegar o parágrafo de hoje, 2609. O coração assim decidido a se converter, aprende a orar na fé. O que é um coração decidido à conversão, irmão? O que é um coração decidido a estar na presença de Deus? É uma conversão. Então, se você está indo para um caminho, você fala assim: opa, esse caminho aqui está errado. Você já se perdeu alguma vez quando te dão um endereço e você se perde? Aí você fala: não, eu vou adiante, vou até o final, ou eu retorno e recomeço. Você retorna e recomeça no caminho correto. Por qual motivo, qual razão? Aí, meu irmão, o teu coração tem que estar aberto para essa graça. Porque um coração fechado é um coração que não ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. Eu reconheço, eu sou o dono da razão. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho no Lectio Divino. Vai estar muito bom também. Hoje vai combater a soberba, o orgulho. E é uma graça muito grande conviver com Deus, conviver com Jesus. O nosso Senhor nos dá essa graça. E hoje Ele nos ensina a orar. O título do parágrafo 2609, um pouquinho antes, está: Jesus nos ensina a orar. Esse orar, Jesus já nos ensina no caminho da teologia de nossa oração. É a oração ao Pai. Quando Jesus nos ensina a orar na palavra, como diz lá no ensinamento, que os apóstolos pedem para Ele, os discípulos, Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Então já nos convida a fazer parte da adoção filial. Continuando. Então vou ler de novo. O coração assim decidido a se converter, aprende a orar na fé. A fé é uma adesão filial a Deus, acima daquilo que sentimos e compreendemos. Tornou-se possível porque o Filho bem-amado nos abre as portas para o Pai. Este pode pedir-vos que procuremos e batamos, uma vez que Ele mesmo é a porta e o caminho. Irmãos, essa palavra é maravilhosa, e do catecismo, onde que se nós recebemos essa batidinha aqui na porta de casa, você pergunta quem é? Eu sou Jesus, eu posso entrar? Aí você fala: pode sim, Senhor. Agora, se você duvida, você murmura, você questiona: não, essa palavra aí não está certa, quando fala isso, não, está totalmente errado, isso aí não é assim. Aí você questiona a palavra, você questiona o ensinamento da igreja, e é um coração que não quer deixar Jesus entrar. Mas se eu permito que Ele entre, se eu permito que Deus tome conta do meu coração, haja uma conversão, eu tomo posse da presença de Deus na minha vida, eu vivo o batismo, eu vivo os sacramentos da igreja, eu vivo os ensinamentos, eu me converto de todo o meu coração. Por quê, irmãos? Porque quando nós somos batizados, quando crianças, nós já adentramos em nós a adoção filial.
nós já somos chamados filhos de Deus. É por isso que temos o batismo quando criança, porque nós já fomos salvos ali na cruz, diante desse batismo quando criança, a sermos adotados como os filhos amados de Deus, onde que rompe com o pecado original e dá a graça da abertura ao céu por Jesus Cristo, um homem e divino, e por nossa mãe Maria, que pisa na cabeça da serpente, onde que eles são elevados ao céu, corpo e alma, para a honra e glória do Senhor, para que toda a humanidade tenha a oportunidade de estar presente diante de Deus na segunda vinda de Jesus, e nós vamos estar presente para aqueles que não morreram, isso permanece aqui, e a vinda do Senhor, e para aqueles que já morreram, que já fizeram a primeira presença diante de Deus, está lá no inferno, está na glória com Deus, ele vai ressuscitar, levar o corpo glorioso como Jesus levou. Então, queridos irmãos, tudo é exemplo do nosso Senhor, tudo é os ensinamentos de Deus, estando baseado na fé, no crer em Deus, no acreditar em Deus, tirando do nosso coração todas as situações malignas. E nesse momento nós aprendemos a orar a Deus, diante da fé, diante do acreditar, nós se deitamos o coração. Assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes de receber seus dons, ele nos ensina essa audácia filial. Tudo quanto suplicardes e pedirdes, credes que já receberdes. É o 2610, dando continuidade. A oração na fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas em levar o coração a fazer a vontade do Pai. 2611. Então, querido irmão, está aqui os ensinamentos da igreja, o catecismo. Nenhum momento nos ensina a idolatrar ninguém. Nenhum momento a igreja católica ensina você, eu, aos protestantes, a idolatrar imagens. Ele nos ensina a levar a voz ao Pai. Ele nos ensina a orar ao Pai e ter uma vida de conversão, uma vida de santidade. E dentro da igreja católica tem os santos. Tem aqueles santos que viveram essa santidade, que não viveram aí pedindo prosperidade, mas viveram dando a vida por seus irmãos, dando a vida para a salvação daquelas almas que se encontram no pecado. E isso, querido irmão, é purificação. E isso é santidade. Não é a busca do ter, mas do ser um homem de Deus. Não é ter poder, mas ser um homem de Deus. Ser um homem audacioso é aquele homem que se coloca para Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E aí eu vou confiar na presença divina. Pega a tua palavra em, como diz aqui, Marcos 11, 24. Para a gente finalizar esse momento, Marcos 11, 24. Vai nos dizer assim: fé em Deus e poder da oração. No dia seguinte pela manhã, ao passarem junto à figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes? Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus? Em verdade eu vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, está aí a audácia filial. Você que abriu o teu coração para Deus, coloca a mão no teu coração. Você que abriu o teu coração para Deus, você que permitiu que a presença divina faça parte da sua vida, de que forma? Olha aqui, a oração de fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas, olha só, em levar o coração e fazer a vontade do Pai. Se eu faço a vontade de Deus, se eu vivo a obediência aos sacramentos da Igreja Católica, batismo, confissão, eucaristia, crisma, matrimônio, ou a ordem, né, que é os sacerdotes, eu vivo essa graça, eu busco a presença de Deus na caridade, no amor, na convivência com os meus dentro da minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver, a minha face reflete a mansidão e a humildade de Jesus e um coração que ama plenamente. Olha só, irmãos, quantas coisas boas, mas nós precisamos reconhecer, temos muitas falhas.
Precisamos mudar muito. E uma oração verdadeira diante de Deus é quando você abre o teu coração e fala a verdade para Deus. E essa verdade, quando você reza o Pai Nosso, você vai entender ela, porque nós vamos rezar meditadamente o Pai Nosso agora. Finalizando este momento, confiando na graça, que tudo pode diante de Deus, a minha oração, o que eu peço a Deus, mas com fé. Com o que é fé? É a fé diante da obra, no meu mover, no meu agir, no meu falar, no meu proceder. E eu me colocando diante do ser, da presença de Deus. Por isso, queridos irmãos, que às vezes temos as intercessões. Às vezes aqueles irmãos não conseguem se colocar diante de Deus por causa da sua fragilidade, pela convivência de um pecado, mas eles fazem como fez o povo no deserto com Moisés. Moisés, pede para o teu Deus para que parem com tudo isso, essas serpentes malignas nos mordendo por causa que nós somos desobedientes. Aí naquele momento Moisés conversa com Deus e ele pede a Deus com autoridade, uma autoridade que foi dada de Deus, mas com uma sabedoria para colocar diante de Deus também a sua pequenez, e a vontade de Deus se realiza para aqueles homens. E assim, irmãos, é aquele coração humilde que pede para Deus: Deus, eu estou aqui pedindo, intercedendo por aquele irmão que está doente, que está enfermo, mas eu me coloco diante de Ti pela saúde dele. Assim, quando você fala, Mãe Maria, intercede, Mãe, por mim, pelos meus pecados, me ajuda a me libertar dos pecados. Pede diante de Deus, Mãe Maria, pelas minhas fraquezas, pelas minhas limitações. Me reconheço tão pequenino, Mãe, mas não me acho digno de estar na presença de Deus nesse momento. Mãe, intercede por mim. Querido irmão, nós temos uma graça muito grande diante da Igreja de Cristo, onde que um ora pelo outro, onde um intercede pelo outro, mas todo o nosso coração se volta a Deus, ao Pai, porque Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e ilumine o dia de cada um. 5 minutinhos o nosso Lectio Divino. Que Deus abençoe. Vai estar muito especial, hein? Soberbo, orgulhoso. Onde está a confiança? Em mim ou em Deus? Reconheço-me pequenino? Ouço a Deus? É o nosso Lectio Divino. Daqui a pouquinho, irmãos, eu fiz uma lista do que é o soberbo, o que é uma pessoa soberba, pessoa orgulhosa. E teve alguns pontos que eu me identifiquei. Então, vamos lá? Daqui 5 minutinhos, que Deus abençoe.